Deixa eu ver aqui o aviso de... deu a política aqui. Legal. Então, ó, tô aqui compartilhando a minha tela para os senhores, né? A gente não vai mais usar aquele compilador online, pelo menos nas aulas não, mas se vocês quiserem usar, não tem problema, tá? Era só uma forma aqui de usar o Teams para ele poder compartilhar. Eu sempre, quando no início, né? Semana passada eu escolhi o compartilhamento do navegador. Então o time sempre ele pergunta para ti o que tu quer compartilhar, qual aplicação, né? Se você quer compartilhar alguma coisa ou se você quer compartilhar na tela inteira. Né? Não estou compartilhando aqui a tela inteira. Espero que vocês estejam vendo aí. Então hoje a gente já vai codificar algumas coisinhas, tá? Vou seguir aqui o material da disciplina que está lá no portal. Em alguns momentos eu vou complementar com o material auxiliar, que eu vou colocando lá também, que eu vou postando lá. Tá? Cadê ele aqui? Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Que esse cara aqui, ó. Estão vendo aí, né? É de estrutura de dados, uma revisão de C, mas tem tudo que a gente precisa. Tá? Então, lá no material do AVA, né, nós vamos ver esse cara aqui, variáveis e constantes, e esse cara aqui, ó, entrada e saída. Beleza? Então tem bastante coisa para a gente ver. Vou começar pela aula mesmo, tá? Ah, tá. Aqui eu estou dividindo. Estou dividindo aqui os meus softwares, porque eu vou... à medida que eu for vendo aqui na aula, a gente vai testando aqui no compilador. Na IDE, no CodeBlocks, tá? Então vamos lá. Isso aqui é a terceira aula, tá? Estou na unidade 1, seção 3, tá? A primeira unidade foi... as primeiras sessões 1 e 2 foi sobre algoritmo e profissão, né? Hoje a gente vai falar mesmo sobre componentes de linguagem de programação. Vai falar de si, né? Então tema da aula de hoje, componentes e elementos da linguagem de programação. Beleza? Vamos lá. Após termos visto algoritmos, as famílias das linguagens de programação e as possibilidades profissionais de um programador, essa web aula vai ser apresentada componentes de um programa de computador, variáveis e constantes utilizadas em uma linguagem de programação, operações e atribuições, assim como as estruturas do algoritmos e programas. Vou fazer vários parênteses com relações aos textos que vão aparecer aqui no material, tá? Pode ser que uma coisa ou outra venha fora de contexto. Então eu vou corrigindo aí na medida que for possível. Hoje a gente vai ver a estrutura base de um programa em C. Hoje a gente vai ver como rodar um programa em C. Hoje a gente vai ver como utilizar variável e constante em C. É claro, a forma de atribuição de valor para essas variáveis e constantes. E entrada e saída. Beleza? Se a gente estiver avançando bem aqui, dá para avançar um pouquinho para operadores. Mas aí já vai creio que já vai para segunda aula da unidade 2, tá? Então, a gente já ia ter adiantado bastante coisa, né? Quase completando metade do bimestre. Então, não é necessária essa correria toda, né? Então, vamos lá. Um programa, senhores, é uma sequência de código organizada de tal forma que permita resolver um determinado problema. Corretíssimo, né? Na verdade, é definição é bem parecido com a definição de algoritmo, né? Paralelo com o pessoal lá de inteligência artificial e computacional, né? Quando a gente estuda agente inteligente, a gente precisa fazer a definição de função e programa, né? Função do agente e programa do agente. A função do agente em inteligência artificial é o que um agente percebe do meio. É tudo o que ele consegue perceber do meio que ele está envolto. E o programa do agente é a implementação dessas percepções. Só que quando a gente trata de um agente inteligente, tudo é o objetivo de resultar em uma ação, né? De acordo com essa percepção que ele tem. Aqui em algoritmos, também é a mesma coisa, né? Algoritmos de programação na disciplina, né? A gente tem algoritmo
que é o que a gente entende que o problema fornece para a gente, é a forma como a gente tem de resolver aquilo, e a gente tem um programa, né, que é a implementação em um tipo de linguagem de programação daquele algoritmo, certo? Então, vai ter casos aqui, termos que ele vai usar algoritmo, mas aí eu vou colocar esse termo no seu devido local, beleza? Mas até aqui tudo bem, ó. Um programa é uma sequência de código organizada de tal forma que permite resolver um determinado problema, um problema apenas, não todos os problemas, né? Não existe isso. No entanto, esse problema pode ser resolvido por diversos algoritmos, né? Então, os diversos programas, desculpa. O teu programa é só uma forma que você viu, que você interpretou de resolução desse problema, certo? Então, ele diz o seguinte, ó, duas situações, uma para criar e outra para executar. Para criar um programa, algumas regrinhas devem ser consideradas. Definir e analisar o problema a ser solucionado, criar um algoritmo ou diagrama de fluxo, já vimos isso nas primeiras aulas da disciplina, e realizar um pseudocódigo, né? Para criar um programa, é o teu algoritmo que está criando forma, a tua forma de visão do mundo para resolver aquele problema. Já para executar um programa, é a escrita do código-fonte daquela tua ideia, em uma linguagem de programação. Para executar um programa, já que não coloquei aqui na aula passada aquela figurinha básica de entrada, processamento e saída, né? Nós vamos levar isso sempre em consideração. Entrada de dados, processamento e saída. Na entrada de dados vai ter a coleta dos dados. Como é que eu faço isso em C? A gente vai aprender. Nós temos o processamento, né? Que os dados são transformados em informação. Hoje, particularmente, nós vamos ver essa etapa do processamento como uma operação de atribuição de valor. E a saída é onde todas as informações geradas pelo processamento vão ser apresentadas através de um periférico, no caso, a tela do computador. E também nós vamos ver isso em C, como é que a gente faz para que essa etapa de saída aconteça. Certo? Então, nós vamos ver na totalidade como ocorre em C, na linguagem de programação C, o processo de entrada de dados e o processo de saída de dados. Obviamente, nós não vamos ver na totalidade hoje o processo de processamento dos dados na linguagem de programação C. Tem muito mais coisa, né? Por exemplo, variáveis heterogêneas, variáveis compostas, ponteiro, tomada de decisão, alocação dinâmica, matriz, repetição, tipos de repetição, repetição condicional, funções, procedimentos, funções recursivas, passadas de valor por referência, passadas de valor por valor, etc. Tem muita coisa relacionada a processamento na linguagem de programação C. Torço muito para que a gente consiga ver tudo isso que eu acabei de falar aqui. Tudo isso que eu acabei de falar aqui não está no livro-texto da disciplina, certo? Não está nas aulas da disciplina, mas como eu falei, tratando-se de uma turma de ciência da computação, eu vou colocar sim assuntos a mais. Obviamente, eu vou cobrar esses assuntos a mais em atividades que vocês vão fazer, e esses assuntos a mais eles não vão poder ser cobrados em avaliações, né? Mas fiquem tranquilos, tudo que eu for cobrar, independente se for da oficial ou das avaliações, as atividades avaliativas, vai ser visto em sala de aula, certo? Na verdade, eu faço as avaliações pelas aulas, né? Então, atentem bastante para algumas perguntinhas que a gente fizer, que a gente enfatizar aqui na sala, nas aulas vai ser interessante. Legal, ó. Aqui ele está dizendo uma boa prática, né? Vocês vão ver muito esse termo daqui para frente. Boas práticas de programação. Né? Como é que você consegue organizar o código da melhor forma possível? Utilizando boas práticas, né? Tem vários padrões de organização de código para isso. Tem vários assuntos que primam boas práticas de programação, né? Então, esse cara aqui, ó, essa sequência que o material do Ava está sugerindo, né? É uma boa prática, de certa forma, né? Uma forma bem legal de organizar o teu código. Quando eu falar de sintaxe, eu estou falando de código, como organizar o código. Beleza? Como as instruções têm que ser organizadas, uma à frente da outra, etc. Então é o seguinte, as sintaxes devem ser escritas e armazenadas na memória do computador, na mesma ordem em que se espera serem executadas.
Ou seja, ela pode ser linear, executada sequencialmente, e não linear, executada de forma a serem redirecionadas, isto é, uma instrução de bifurcação. Tudo bem, ó. C é uma linguagem de programação do paradigma estruturado, né? Todo o código segue uma organização de estruturas. Então, uma instrução é executada uma após a outra, né? É claro que existem certos elementos que vão bifurcar a execução, né? Nós vimos isso lá em fluxograma, que é a tomada de decisão. A gente vai estudar isso um pouco mais para frente. Então, é sobre isso que esse texto está fazendo referência. Mais texto aqui, ó. De maneira geral, a sequência de instruções para a criação de um programa de computador geralmente fica assim. Não quer dizer que sempre vai ficar assim, mas geralmente fica assim, ó. Início do programa, ele fala sobre algum tipo de palavra reservada necessária para a linguagem em si. Ah, existe isso. Fora o código-fonte que você for criar, existem elementos na linguagem de programação que são obrigatórios. É como se fosse o início do programa mesmo. Então, esse tópico 1 fala disso. O início do programa, logo após você tem a definição de variáveis e algumas atribuições, se necessário. Terceiro tópico fala sobre a captura dos dados, dados complementares à execução do teu programa. Quarto tópico fala do formato de escrita, né? Instrução do formato de escrita. O que ele quer dizer com isso? Creio que é a organização do código mesmo pós captura dos dados. Eu confesso que não entendi o que o autor quis dizer aqui. Quinto tópico, demais instruções e funções, Talvez né? seja Processamento em comentários, si. esse número 3. Não, estou falando do 4 aqui, ó. Instrução no formato de escrita. Alguém entende? Tem uma ideia do que possa fazer, quis dizer esse texto aqui? Entendi. Pois é, ficou meio assim vago, né? Mas tudo bem, ó. Demais instruções e funções depois do fim do programa, né? Então ele está dizendo assim que basicamente pode acontecer isso em um programa, né? Na criação de um trecho de código executável. Pode ser, né? Mas não quer dizer que você tenha que seguir isso aqui sequencialmente. Lembrem-se que algoritmo, assim como o teu código implementado, é teu, né? Uma personalização da tua ideia de resolução de problema. Então, a melhor forma que você usar vai ser a forma que você entender, né? Beleza? Então, estou com uma comparação agora, nesse próximo slide, que ele fala assim, algoritmo, né? Tudo bem, esse cara aqui da esquerda, ele é um algoritmo. Na verdade, ele está querendo fazer referência a uma forma de representação, né? Do algoritmo que é pseudocódigo. Está fazendo referência ao Portugal, que é instruções em português, né? Então, tá assim, ó, um programa base em algoritmo, em Portugal, em pseudocódigo uma palavra reservada que representa o nome do programa, depois tem um bloco que representa as variáveis, né? Segue as minhas declarações de variáveis, e depois eu tenho um bloco de código limitado por palavras reservadas, obrigatórias, início e fim. Entre essas palavras reservadas eu vou ter todas as minhas ações chamadas de função, alteração de valor, etc, etc. Ok, é válido isso. E já na linguagem C, como é que funciona? Na linguagem C, ó, eu vou ter o seguinte, definição de bibliotecas, vamos ver o que é bibliotecas, início do programa, assim como tem aqui o início do programa, né? Só que aqui é relacionado a uma palavra reservada, main. Preciso nem dizer que em C, né, tratando-se de uma linguagem profissional que é utilizada amplamente no mercado ainda, tudo é em inglês, né? Todos os termos são em inglês. Main é principal, então essa palavra aqui delimita o início do teu programa. Vai ter início de funções, ou se você não tiver funções, pode também iniciar com declarações de variáveis. Funções nós vamos ver mais lá para frente. Declaração de variáveis, já falei, e as demais instruções, né, que acontecem, que representam todo aquele bloco de processamento, né. No final tem aqui o término de funções, né, que são a finalização das tuas instruções, além do término do teu programa, que ele não falou aqui. O que mais que ele fala aqui? Bom,
Ó, isso daqui é um negócio importante, eu ia falar para vocês em seguida, mas já que ele adiantou, ele está falando do case sensitive, né? Ser uma linguagem de programação sensível ao caso. Case sensitive é o termo correto a ser utilizado, porque letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, em algoritmos, aqui no Portugal, a forma de você escrever maiúsculo e minúsculo não acarretará em erro. Tanto faz início ter com o I maiúsculo ou ter o I minúsculo, que não vai fazer diferença alguma. Mas aqui os termos em si, as palavras reservadas em si, todas elas têm que ser escritas em minúsculo. Beleza? Então, se você usar uma caixa alta aqui fora do local, vai dar algum problema. Beleza? Então é preciso diferenciar entre maiúsculos e minúsculos. Agora acho que eu entendi o que ele quis dizer aqui no tópico 4. Ó. Acho que ele estava falando sobre case sensitive, né? Se você escrever aquela palavra com maiúsculo, é diferente de você... É uma função diferente, é uma instrução diferente de você escrever aquela palavra em minúsculo. Creio que era isso que ele queria fazer referência aqui. Ó. Não sei se vocês concordam, né? Legal. Beleza? Deixa eu ver se ele fala lá. Isso, é isso que eu quero ver aqui. Justamente. Então tá, vamos falar agora sobre linguagem em si. Bom, quando iniciamos um programa na linguagem de programação, as primeiras linhas de programação são definidas pelas bibliotecas, também conhecidas como arquivos de cabeçalho, ou headers, né, em inglês. Tá? Então, já vai começar aqui a memorização das estruturas. Tá? Sugiro que vocês me acompanhem aí, ou utilizando um compilador, estou usando aqui o CodeBlocks, tá? Por que eu vou dar preferência a ele? É porque é o que tem lá nos nossos laboratórios lá na faculdade. Vimos na aula passada que tem, eu sempre esqueço o nome do bendito compilador, FELP, esqueci o nome, como é que é o nome aqui? Deixa eu botar aqui para ver. Me lembra aí, pessoal, o nome do compilador online. Reply. RE, não FELP, RE aqui. Professor, vou só instalar o code aqui rapidinho. Não precisa não, cara, mas fique à vontade. Mas é interessante perder aqui as instruções. Tá? Vocês fiquem à vontade para escolher a ferramenta que for. Tá? Essa aula de hoje é importante apenas reconhecer as estruturas. Apenas isso. Vocês escolham a melhor ideia, a ideia que vocês se familiarizarem mais, a que der menos erro, a que for mais atrativa para vocês. Tá? Estava usando esse cara aqui na aula passada, mas hoje a gente vai usar o CodeBlocks mesmo. Beleza? Então, sugiro que vocês me acompanhem aí utilizando alguma ideia com um compilador C. Então tá, a gente vai começar hoje fazendo menção às estruturas da linguagem em si. Tá? Beleza. O primeiro cara que ele falou é da biblioteca. Mas eu já vou acrescentar aqui algo a mais, tá? Então vamos aqui usar o CodeBlocks. Vou criar um arquivo, aumentar ele aqui para vocês. Estão conseguindo ver aí o que eu estou escrevendo? Sim. Beleza, né? Estou escrevendo aqui, ok. Então, vamos começar agora utilizando a estrutura base em si. Eu sei que pode ser um pouco maçante para quem já tem um contato, para quem já sabe um pouco sobre programação, mas como a gente já estava comentando, como a gente concordou em aulas passadas, na primeira aula, a gente vai começar pela base, né? Representando e explicando todo componente que for aparecer no nosso trecho de código. Ok? Então, peço para quem já tem um nível um pouco avançado que tenha um pouquinho de paciência, que a gente vai devagarzinho mesmo. Beleza? Para todo mundo sair entendendo direitinho. Ok? Então vamos lá. Ó. O primeiro cara que eu vou fazer é a estrutura de um programa. Aqui o CodeBlocks, ele não vai reconhecer, porque eu estou trabalhando como um arquivo em branco. Então eu vou salvar esse cara aqui com um arquivo reconhecível em C. Então ele tem que ter a extensão .c.
Beleza? Então, eu vou logo começando salvando, justamente para mim não perder essa referência. Então, deixa eu colocar aqui, ó, estrutura vazia. Eu já tenho um arquivo aqui pronto de estrutura vazia, mas eu vou colocar aqui, aula 7/4, né? 7. Beleza, ó, então creio eu que ele já vai reconhecer esse carinha aqui. Nem botei C, mas a extensão já estava lá. Então aqui ficou ó, o nome do arquivo, estrutura vazia, aula 7/4/2020.c, tá? Ó, então beleza, ele já conhece, ó, porque ele já está me dando um monte de palavras reservadas, um monte de termos que eu poderia usar. Mas aqui a gente está interessado em construir a estrutura base de um código em si. Então, a estrutura base vai ser bibliotecas, início do programa, vai ser ações e vai ser fim do programa. Beleza? Percebe que ele já destaca aqui para mim algumas palavras, porque são palavras reservadas. O do aqui, né? Na verdade, o do é do. É do, né? Que é fazer em inglês. Então, esse cara aqui, ele é uma instrução válida, ele está fora de posição. Mas eu já vou apresentar para vocês um carinha que vai permitir com que eu escreva isso, que é comentários, né? Não lembro se esse cara aqui funciona em si. Funciona, cara. Esse aqui não. Beleza, então já adiantando, eu já vou falar aqui para vocês, comentários, né? Existem dois tipos básicos de comentário. Os comentários são representados, pelas duas barras em sequência, barra, barra, então tudo que vier depois de barra, barra é um comentário, e um comentário de múltipla linha, barra asterisco, para iniciar o comentário, e asterisco barra para terminar o comentário. Professor, não estou entendendo, está indo muito rápido. Você está falando de comentário. O que é um comentário? Não tem como ser mais direto do que isso. O comentário é o comentário de um código, né? É quando você quer comentar alguma parte do código, você quer escrever algum texto, no qual esse texto não fará parte da execução. Na verdade, ele não vai fazer parte do processo de compilação e execução do código. Então, Mas para professor, que ele não vai isso? aparecer no programa? Não vai aparecer no programa, também como não vai ser compilado. Existe aqui duas etapas, né? Duas etapas no processo de construção, entre aspas, podemos dizer assim, do teu programa. O Code Blocks aqui, ele tem um carinha dentro dele, um outro software chamado de compilador. O que o compilador faz? O compilador pega o código que você escreveu e transforma em outro código. Código de máquina. Aí sim o teu sistema operacional entende, né? Então é como se ele fosse um intérprete. Não é um interpretador. O interpretador é um outro termo que representa um outro componente. Ele realmente é um compilador. Ele pega um código-fonte em linguagem de alto nível, C. Alto nível, lembra que seres humanos conseguem entender? Seres humanos técnicos, seres humanos programadores, né? E transforma esse código em uma linguagem de máquina que a máquina consegue entender. Beleza? Por isso que quando eu compilo, por isso que quando eu executo esse código, ó, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho um outro programa, estrutura vazia, né? Então aqui está o código C, aqui está o executável e aqui está o código compilado. Quem faz isso é o compilador. Esse meu arquivo novo é o estrutura vazia aula 7/4/2020. Ainda não compilei, por isso que o compilador não construiu esses outros arquivos aqui, ó. Mas isso vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque existe o processo de compilação, a transformação do teu código para um código em que a máquina consegue entender. O que é a transformação? Também falei em aulas anteriores que lá na disciplina de compiladores, vocês vão entender passo a passo como é que é esse processo. Mas, na verdade, esse processo é só identificar o que você escreveu, verificar se está correto, identificar as instruções, transformar essas instruções em um outro tipo de instrução que a máquina entende e executar.
que o comentário faz? Ele não entra nesse processo de compilação, né? Quando o compilador vê um comentário, ele, não, isso aqui não representa nada para mim, ele vai pular. Não representa nada para mim, vai pular. Não, o comentário não presta para a máquina. O comentário não presta para a máquina. Por quê? Vocês sabem me dizer por quê? Algum chute aí, senhores? Nenhum chute. O comentário não presta para a máquina? Como assim? Não. Eu entendo pois que... é. Não, assim, o comentário, ele serve ali, tudo que você escreve dentro do... Quando você está codificando, né? Tudo que você coloca ali, as instruções, tudo é processado. Só que Sim. em determinado momento, não. Em vários momentos, quando o teu código começar a ficar extenso, você vai ter que começar a se situar. O que é que está fazendo o quê? E é basicamente Correto. isso, para isso que o comentário serve. Quando você, por exemplo, Correto. fechar um tanto de linhas, aí você vai lá e comenta o que é que aquelas linhas fazem, né? Só Correto. que aquela linha de comentário, ela não é compilada, ela não é processada. Aquilo ali serve apenas para o programador se situar o que cada parte do programa ali está fazendo, porque senão ele acaba Correto. esquecendo. Correto. O que o Emerson falou está corretíssimo. Não tem nada errado que o Emerson disse. Eu falei esse termo não presta justamente para todo mundo ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Para todo mundo. Não, porque como assim não presta? Porque comentário não é para máquina, comentário é para programadores apenas. Comentário é só para ser humano. Porque é uma instrução para o ser humano. Você vai escrever várias instruções aqui no teu código, inclusive instruções para seres humanos, né? Que são os comentários. Tudo que não é comentário são instruções para a máquina. Ficou entendido? E, professor, uma dúvida. Oi. Eu posso usar o programa Visual Studio para fazer a compilação em C? Creio que tem plugin para isso, o Visual Studio, né? Acho que tem. Eu uso o Visual Studio para programar em C Sharp. Não sei se tem para C puro, né? Talvez tenha, não tenho certeza. Eu uso, se vocês quiserem sugestões de compilador, de IDE, VS Code muito bom e o Sublime muito bom também. Acho que o Sublime também dá para usar. Ele reconhece um montão de linguagem de programação. Tá? Estou usando o CodeBlocks aqui porque é o que tem lá na faculdade. Professor, Mas legal. Oi. o Sublime, ele não é só um editor de texto, ele compila também. Pois é, ele tem alguns motores que podem fazer esse tipo de situação. É por isso que eu estava dizendo que talvez ele tenha um plugin que faça isso. Tem No como caso, associar um então... compilador para ele. Tá, tem que associar via plugin, no caso. Mas a sugestão foi assim de ideia de uma forma geral, né? Entendi. Então vamos lá. Então o que eu estou fazendo aqui são comentários. Beleza? Então tem dois tipos. O que está na minha linha 1 é um comentário de uma linha, é barra barra, tudo que tiver depois disso não vai ser considerado pela máquina, pelo compilador. E o que está da linha 2 até a linha 7 são comentários de múltiplas linhas. Tudo que tiver entre esses caras aqui, barra asterisco para iniciar e asterisco barra para finalizar, não vai ser compilado, certo? Vai servir só para você. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, vou apagar aqui o primeiro, não me interessa. O material estava falando que uma estrutura básica do programa em C respeita isso daqui, biblioteca, início do programa, ações e fim do programa. Então é isso que a gente vai fazer. O primeiro cara, biblioteca. Então aqui na parte da esquerda, como o material fala, para mim incluir uma biblioteca, eu preciso chamar essa palavra reservada precedida do asterisco. Include. O que representa isso? Né? De incluir. E o que é uma biblioteca? Ou header, ou cabeçalho? Biblioteca é um conjunto de códigos que vão ter as instruções que você está referenciando no teu código, certo? Existem instruções que elas fazem parte de uma biblioteca em específico, de um grupo de códigos em específico, podemos dizer assim. Então, na maioria dos programas em C, né,
justamente porque a maioria dos programas mostram alguma coisa na tela, a gente vai usar uma biblioteca em específico. Quando nós estivermos usando algum exemplo que utiliza outra biblioteca, eu falo para vocês, como, por exemplo, de formas matemáticas ou de variáveis matemáticas, né? Mas aqui a gente só vai utilizar uma por enquanto, que é stdio. Todas as bibliotecas têm a extensão H. Então, no final, vocês vão colocar o ponto H, né? Na faculdade a gente fala stdio, né? stdio.h. Um inglês todo doido, né? Mas essa daí é a cara mais famosa, né? STD é uma abreviação para standard. Standard significa padrão. E IO é uma abreviação para input, output, que representa entrada e saída. Então, o que você está fazendo? Você está incluindo a biblioteca padrão de entrada e saída de dados. Sem ela, você não vai conseguir chamar funções de entrada e saída, respectivamente. Vocês poderiam colocar quantas bibliotecas vocês quisessem, né? Se vocês fossem usar as diversas funções dessas bibliotecas, vocês poderiam chamar quantas vocês quisessem em sequência, por exemplo, assim. lib, string, math, mais, com IO, sei lá. Você pode chamar quantas bibliotecas você precisar no seu código, tá? No entanto, a gente só precisa desse cara aqui, ó. Beleza? Então, biblioteca é isso. Então, o primeiro código que você está escrevendo é chamado de uma biblioteca. Então, voltando aqui para a aula, está dizendo o seguinte, ó, o include... Professor, Oi. cada biblioteca há suas funções, né? Cada biblioteca tem um conjunto de funções. Ah, sim, beleza. Beleza. Então, aqui no material está dizendo, ó, o include representa uma inclusão de um arquivo no programa fonte. Esse include aqui, ó, esse arquivo, desculpa, ele tem que estar entre símbolos de menor e maior. Esqueci de falar, ó. Menor que e maior que são obrigatórios. Eles delimitam o nome do arquivo de biblioteca que você quer inserir. Beleza? Quando se usa o menor que e o maior que, o arquivo é procurado na pasta include o nome da biblioteca. Beleza, simplesinho, né? Então aqui o material ele fala de algumas bibliotecas em específico. Essa primeira aqui eu já falei, né? stdio.h é responsável pela função de entrada e saída. É assim que a gente chama ela. Já vi aqui. Tem mais outras, né? stdlib, que ele diz o seguinte, ó. É uma biblioteca que transforma as strings em números. O que são strings? São conjuntos de letras, certo? Quando a gente falar de string, é conjunto de letras, ou vulgarmente chamado de texto, né? String é texto. Por que não fala o que é texto? Porque tem string e tem caractere. Em C, a gente trabalha diferenciando minuciosamente string de caractere. É importante falar isso, tá? stdlib é a biblioteca que transforma as strings em números, né? Mas seguindo uma fonte a mais, vocês estão vendo meu navegador aqui, né? Confirme aí, por gentileza. Tá. Mas indo em uma fonte a mais, né? Não? Vai já aparecer aí, deve ser tô no navegador. O Ava, né? O Ava. Ah, foi. Sim, tá vendo. Para aparecer. Beleza. É só um delayzinho. Eu não estou satisfeito com aquela definição de transformar string em número, tá? Então essa definição pode clarear mais nossa ideia, ó. stdlib.h. Olha o tanto de biblioteca, ó. Certo? Tem mais, não é só isso aqui não, mas é necessário a gente verificar tudo, né? É bom saber só quando for usar. Mas o que stdlib.h faz? Implementa funções para diversas operações, incluindo conversão, tá aqui, ó, string em número, alocação de memória, controle de processo, funções de busca e ordenação, né? O que ele está dizendo string em número é a conversão, né? Transformar um texto em um espaço em memória. Né? Espaço em memória, a gente vai ver para frente, tudo é representado por números. Então, creio que esse cara aqui representa melhor o que stdlib faz, né? Não apenas transformar string em números.
fiz isso porque eu achei muito vago essa explicação aqui. A string, né? Já falei o que era uma string, então o string.h está na cara que ele faz. Todo controle de manipulação de string. Como assim? Manipulação de string. Eu quero pegar o último caractere de um texto. Tem função pronta para isso. Essa função está dentro da biblioteca string, né? Eu quero calcular quantos caracteres tem, quero contar quantos caracteres tem em um texto. Tem função pronta para isso. Então a função está lá dentro da biblioteca string, né? Então são coisas muito úteis. O que mais? Time, que é tempo, né? Dispensa comentários, né? Funções para manipulação de hora e data. Math, tinha até escrito aqui antes. Operações matemáticas. Como assim? Eu quero seno de 90. Quanto? É 1/2 ou é raiz de 3 sobre 2? Não lembro. É um desses dois aí. Seno de 90. Você não vai lembrar, mas tem função pronta para isso. Uma função matemática que está dentro da biblioteca math.h. Certo? Tem o ctype também, classificação e transformações de caracteres. Enfim, eu mostrei lá naquela aba lá na internet. Tem um montão de bibliotecas que vocês podem usar aí na medida que forem precisar. Tá? Aí tem a próxima cara aqui, ó, que é o início do programa. O início do programa é essa função aqui, main, que é principal, né? Então, depois das bibliotecas, o teu código ele tem que ser escrito assim. Beleza? Tem que ser escrito assim. Dentro das chaves, vai vir todo o teu processamento. Tá? Tá escrito, tô aqui na parte do Code Blocks, aqui no Code Blocks. Assim está correto. Assim está correto. Assim está correto. E assim está correto também. Certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque vocês podem ver esse formato em várias literaturas aí dessa forma. Todas elas vão funcionar. Creio eu que depende do teu compilador, depende da máquina, da ferramenta que você está utilizando. Tá? Eu ia fazer uma pergunta, mas Funciona. aqui no material já até responde. Eu ia perguntar se a chave inicial pode ser colocada abaixo do início, no caso da main, aspas, aí no caso viria mais embaixo a abertura das chaves e aí fechamento. Cara, eu sou tão vinculado a boas práticas de programação que eu nunca fiz isso, tu acredita? Isso aqui é do C Sharp, que Entendi. todas as chaves têm que vir depois do termo, né? Mas eu Sim. nunca fiz isso em C, cara. Acho que funciona, creio que funciona assim. Bem que ao Tá? lado tá mostrando que sim. Pelo menos Então no legal. material. Então é o seguinte, ó, por que essas três formas aí estão corretas? Seguinte, isso daí vai ser refalado lá em função. Mas main, ela é uma função. O que é uma função? Função é todo o bloco que armazena instruções de código. Tá? Então, tudo que você escrever vai fazer parte de um bloco principal, que é o bloco main, que é o teu programa principal. Por isso que está delimitado de chaves. Tá? Mas o main ele é uma função. Toda função retorna alguma coisa. Certo? Tradicionalmente, main retorna um inteiro. Para quem que ela retorna um inteiro? Para a execução. Para o ambiente de execução. Beleza? Nós vamos ver que funções retornam números ou caracteres ou valores em geral para outras funções. Mas aqui o main ele retorna para dizer que ocorreu tudo bem. Certo? Quando retorna zero, quer dizer que ocorreu tudo bem. Então, tradicionalmente, retorna a zero. Beleza? Por isso que aqui ele está dizendo aqui, na segunda opção, int. Int representa inteiro, números inteiros, né? Uma palavra reservada para números inteiros. Nós vamos falar sobre isso lá na definição de variáveis. Então ele está dizendo que a função main retorna um inteiro, né? Quer dizer, zero, aconteceu tudo certinho, não tem erro nenhum. Posso também dizer que main, ela, além de retornar um int, ela pode... ainda tem esse cara aqui também.
essa forma aqui também, tá correto. Além de retornar um inteiro, a gente pode dizer assim, main não retorna nada, certo? E eu passo essa palavra aqui, void, entre parênteses, né? Os parênteses aqui, quando se referem à função, função é algo que tem um nome e depois segue os parênteses. O que está dentro dos parênteses são chamados de parâmetros. Parâmetros são informações necessárias para a execução daquela função. Void é um parâmetro, void aqui é uma palavra reservada de um C, que representa nada. Void em inglês acho que é vazio, ausência de valor, não, acho que é vazio mesmo. E quer dizer nada, ó, não pode ser parâmetro nenhum, nada, certo? Da mesma forma, o void, ele pode estar antes do main, né? Quer dizer, ele não vai retornar nada, não. Tradicionalmente retorna inteiro, mas eu também posso dizer que não retorna nada, tá? Eu particularmente gosto mais desse comportamento aqui, é coisa minha, coisa de preferência mesmo, né? Por final, eu posso dizer, não vou passar nada como parâmetro e main não retorna nada. Beleza? Então, são formas de executar o teu programa principal. Então, aqui, você já tem um programa em C, né? Você já tem biblioteca, você já tem a estrutura base de um programa. Beleza? Então, voltando aqui para o material, ó. Após a definição das bibliotecas, o programa é inicializado pela função main. Beleza? Abre e fecha chaves indicam o início de uma função em si. Obviamente, fecha chaves indica o término da função. Elas também podem indicar o início e o término de alguns contextos na programação, né? Não só iniciar bloco de código, como, por exemplo, limitar uma struct, que é uma variável heterogênea. Então, não só para delimitar blocos de código. Beleza? Continuando o material, quando usamos o int, a palavra reservada int antes de main, significa que retornará um número do tipo inteiro. No entanto, também pode utilizar a função void, palavra reservada void, não é função não, é palavra reservada void, que é uma função sem retorno, representa sem retorno, não recebe nenhum argumento, não precisa passar nada. Tá? Legal. Bom, variáveis é o próximo cara. Tá, isso aqui é uma estrutura vazia, vou salvar ele. Deixa eu ver se só salvar ele cria. Não, ele não vai criar. Eu vou salvar ele e vou tentar aqui compilar esse cara aqui. Ó, beleza, ó, não deu nenhum erro aqui embaixo. Cadê minha seta? Aqui, ó. Não deu nenhum erro aqui embaixo, tá? Então, executou. Ó, retornou 0, é um inteiro, né? Retornou 0, não aconteceu nenhum erro. Não sei se vocês estão conseguindo ler, né? Esse cara aqui, essa tela preta, é a tela que a gente vai trabalhar, certo? Não tem nada de barra, nem botão, nem nada. Aqui é só linha de comando. Beleza? Então tá dizendo que executou normal, não tem que fazer nada mesmo, só tá dizendo que ocorreu tudo bem. Ó. Press Any Key to Continue. Para fechar aqui, né? Apertar um Enter aqui e fechou. Creio que agora gerou. Ó, agora gerou os outros arquivos, porque esse código aqui foi compilado. Beleza? Agora, geralmente, quando você escreve um código e compila pela primeira vez, o IDE ele demora um pouquinho para executar, porque justamente ele está compilando. Mas deu tudo certo. Okay? O próximo cara é variáveis e constantes. Certo? Então, ele já fala aqui de variáveis. Né? Faz um comparativo aqui no AVA, o material, sobre algoritmos. Né? Mas não é isso que a gente vai ver em si. Não é isso com relação não é esses termos. Tá? Eu sempre falo isso, né? Variáveis são locais de memória com o objetivo de armazenar algum tipo de valor, temporariamente. Né? Por isso que o nome é variável. Mas, ao contrário de variáveis, o valor ele pode ficar lá para sempre, não ser mudado. Se você delimitar uma constante para isso. Para sempre, entre aspas. Né? Nunca nada é usado para sempre lá na memória. Né? A não ser o sistema operacional, quando você instala no HD. Né? Ele também pega um pouquinho de memória lá. Mas os programas que vocês forem produzir, todos os arquivos, os valores, sejam eles representados por variáveis ou constantes, eles vão sumir, né? Variável
assume aquele valor temporariamente. Constante, assume não, desculpa, variável guarda aquele valor temporariamente. Constante guarda aquele valor até o final da execução do teu programa. Encerrou o programa, desligou a ideia, também já sai da memória, tá? Então tem essa diferença aí. Mas aqui ele está falando, ó, variáveis são locais reservados em memória para armazenar dados. Cada um possui um nome próprio para sua identificação, né? Na verdade, variável tem tipo, tem nome, tem valor e até classificação. Beleza? Mas aqui ele está falando sobre os tipos, ó, inteiro, real e caractere. Basicamente vai ser esses três caras que a gente vai trabalhar em si. Mas eles são representados por outros termos. O inteiro aqui no C é o int. O real aqui no C representa os números decimais. Pode ser o float ou o double. E o caractere aqui no C é o caractere, né? Sem o E no final, caractere, que é uma letra. Beleza? Então, ó, inteiro armazena números inteiros, negativos ou positivos, tem isso também. Lá no C é definido pelo termo int. Em algoritmos comuns, a palavra é inteiro. Tá? Números reais são valores de ponto flutuante, né? Por isso que é float, porque faz referência ao termo ponto flutuante. Que são os números decimais, né? Em C, ele é representado pelo termo float. Certo? E quando você tem um valor muito grande, no caso, o dobro de dados numéricos, depende, né? Um valor valor a mais, não necessariamente o dobro, a gente pode usar um outro tipo de variável chamada double. Ou então, mais ainda, long double. Certo? Mas todos eles representam decimal, tá? Todos eles. O float, o double, o long double, enfim. Lá em algoritmo, em Portugal, é real. E caractere é a letrinha, né? Aqui em C a gente chama de char. Beleza? Vamos lá, o que mais? Constante, senhores. Então vamos lá, ó. Ele nem falou aqui como é. É porque não, tem uma outra aula que fala um pouquinho mais sobre variáveis e constantes. Mas eu vou terminar aqui de ler esse cara aqui para a gente poder ir para o exemplo. Aqui ele já fala bem rápido, né? Já passa para operadores. Comentário só agora, ó. Beleza, printf é legal. Vamos terminar aqui constante. Constante é algo que não se altera. Na verdade não é algo, né? É um espaço em memória que armazena valor também, né? É uma variável, só que você não pode alterar a forma como você escreve, como você armazena o valor, não pode alterar o valor. Certo? As constantes são consideradas modificadores de tipo de acesso, ou seja, não podem ser alteradas, elas podem ser representadas pelo comando const, certo? Const. Então é o seguinte, ó, vamos lá. Na verdade, constantes têm duas formas de representar. Tá? Então vamos lá aqui, ó. Eu vou fechar esse cara aqui, eu vou criar um outro arquivo para a gente ir passo a passo, né? Primeiro falar de variáveis, depois a gente coloca um exemplo de constante. De novo, eu vou salvar esse cara, não é estrutura vazia. Eu tenho uma de variáveis aqui, cadê? Não guardei, constantes e variáveis aqui. Constantes e variáveis, aula 7/4/2020. Beleza. stdio.h vou declarar uma variável aqui, ó, int idade recebe 10. O que é isso? Vamos lá. Para que a gente possa utilizar uma variável o tipo inteira, a seguinte instrução pode ser feita, tá? Como minha linha 4 aqui. Na verdade, eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer assim, ó, int idade, e eu posso dizer ali embaixo que idade agora recebe o valor 10, certo?
Mas eu estou gastando 2 linhas para falar a mesma coisa, né? Então, para praticidade, já que eu sei que a idade vai começar com um valor, eu digo isso, certo? Então, o que é isso? Utilizando da estrutura básica de um programa em C, que a gente já viu, eu vou usar uma variável. Tá? Eu vou usar uma variável, tá? Variáveis têm tipos, ok? A gente viu aqui, ó, inteiro, real e caractere. Inteiro, aqui no C é o int. Se fosse real, eu poderia usar o float, ou então o double. Beleza? Se fosse uma letra, eu poderia usar o caractere, aqui a gente chama char, né? Em si. Para usar char, eu teria que usar aspas simples e é uma letra só. Mas não é o caso, nós vamos falar aqui de Só uma valor pergunta. inteiro. Oi. No caso aqui em C, o char é que armazena as strings também. Isso, char armazena letras. Letras. Para armazenar, Incluindo strings. Não, letra é uma Não. coisa, string é outra. Sim, Letra sim. é uma letra. Um caractere. String é um conjunto de caracteres, né? Um texto. Vou já falar sobre esse exemplo aí. Beleza. Certo? Quando a gente estiver falando de scanf, eu já falo isso, aí fica bem claro. Mas beleza, estava falando para vocês aqui, ó. Estrutura básica de C. Estou fazendo a segunda etapa, que é variável. Usar variáveis, né? Eu disse que a variável poderia fazer assim ou assim. Então vamos deixar ela assim para níveis didáticos maiores. O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável aqui. Certo? Estou declarando uma variável. E aqui eu estou inicializando uma variável, né? Declarar variável é a ação de dar nome e a ação de dar tipo. Certo? O nome pode ser qualquer nome, pode ser qualquer nome, com exceção de algumas regrinhas. Então vamos embora ver aqui que regrinhas são essas. Eu acho que eu coloquei aqui em algum canto. Vamos ver. Eu acho que o material fala, mas é mais em outra aula. Por aqui, eu vou disponibilizar isso aqui também, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se ele fala. Tô achando só um conjunto de regras aqui, não tem aqui. O material fala mais para frente. O que ele quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ó. Aqui eu estou declarando uma variável. Eu estou dando nome para uma variável e eu estou dando um tipo. É obrigatório dar um tipo? Sim, é obrigatório dar um tipo. É obrigatório dar um nome? Sim, é obrigatório dar um nome. Porque senão você nunca vai conseguir referenciar esse valor que você está armazenando, né? Então, nomes são muito mais representativos. São mais fáceis de memorizar. Tá? Pode ser qualquer nome? Pode ser qualquer nome. Pode ser idade, pode ser valor, pode ser número, pode ser num, pode ser num1, pode ser N1, N2. Só tomem um cuidado de colocar palavras representativas, né? Pô, eu não vou ter dúvidas do que a variável de nome e idade vai armazenar, né? A variável de nome e idade armazena o quê? O tempo? Não, né? O número de uma casa? Não, representa a idade de alguém, né? Então isso aqui ajuda muito, mesmo sendo um negócio trivial, é melhor do que, eu tô com preguiça, eu vou dizer, variável I, o que I armazena? Não sei, cara. Pode ser uma ideia, pode ser um identificador, pode ser uma idade, pode ser qualquer coisa. Então tenham isso em mente. No entanto, tem algumas regras que devem ser respeitadas. As palavras, elas têm que iniciar por letras, não pode iniciar por números, não pode ter caracteres especiais, ó, ser cedilha, acento. Não pode ter espaço entre as palavras. Caso você queira espaço, utilize em sublinhado, a idade do adverbal. Certo? Isso aqui não vai funcionar.
aqui não existe. Vai dar um erro em alguma coisa. Tem mais outras regras, cara. Aqui no material tem. Quando no material falar, a gente dá mais ênfase. Mas tem algumas regrinhas para construir o nome das variáveis, tá? As básicas são essas. Tem que começar com letras, não pode iniciar por número, pode ter número no final, ó, idade 2, idade 3. Não pode iniciar por número, ó. Não pode ter caracteres especiais também. Não lembro se pode ter maiúsculo, acho que pode. Se você fizer isso, vão ser duas variáveis diferentes, tá? Acho que pode. Enfim, eu posso fazer isso? Posso. Então, declarou uma variável. O que é esse ponto e vírgula aqui? Esse cara chama terminador. Toda instrução em C tem que ter o ponto e vírgula no final. É obrigatório, Robert? É obrigatório. Em algumas situações não vai ter, como assim, ó, no momento do início de funções, tomadas de decisão, repetição. Quando você tem essas situações, não é preciso, tá? Mas instruções comuns, declarações de variáveis, por exemplo, atribuição de valor é necessário, tá? Então, aqui em cima eu declarei uma variável e aqui embaixo eu inicializei a variável. O que é inicializar? É dar valor para aquela variável. Obviamente, senhores, os valores têm que ser compatíveis. O que é ser compatível? Ora, se idade é inteiro, eu só tenho que colocar número inteiro, tá? Se eu colocar um número quebrado, vai funcionar? Até vai. Na verdade, não vai dar erro. Mas pode ser que você se complique mais lá na frente. Por quê? Você está dizendo assim, ó, eu quero armazenar 10.9 na variável idade. Ó, a variável inteira. Não, tudo bem. Não está dando erro, eu vou deixar assim. Quando for trabalhar com esse valor, idade só vai armazenar a parte inteira, ó. E o ponto 9? Não sei. Se acabou o ponto 9. Se acabou. Foi desconsiderado. Mas eu quero que seja 10.9. Eu quero que seja 80.5. Então faz isso aqui, ó. Float, peso, recebe 80.5. Aí faz sentido, né? Aí faz sentido. É para número decimal. Tá? É para número decimal. É vírgula ou é ponto? É ponto. É ponto, ok? É ponto. Certo? Então, aqui é uma instrução complexa. De atribuição é o igual. Beleza? Quer dizer que o que está na direita vai para o que está na esquerda. Certo? Então, idade tem nome, tem tipo e tem valor. Peso tem nome, tem tipo e tem valor. Tudo bem? Tudo bem, né? Isso aqui está bem trivial. Certo? E eu posso também fazer constantes, né? Esse cara aqui, ó, são variáveis. Idade e peso são variáveis. Por quê? Porque bem aqui eu posso dizer assim, ó, idade recebe 20. Determinada variável tinha um valor. Antes é a linha 4. Agora a idade tem 20 na linha 7. Tá? Se eu fizer isso aqui, ó, const pi float, desculpa. Pi recebe 3.14. Tá certo? Tá certo. Mas se eu fizer não tem o seu valor alterado. Uma vez associado, não tem mais como mudar. Ok? Então, ó, se eu fizer isso, vai dar certo. Vou executar. Ó, F9. Demora um pouquinho porque é a primeira vez. Estou modificando. Ó, deu certo. Ó. Process return é de 0, nenhum erro. Tá? Deu erro nenhum. Bem aqui, ó, 0 erros. Aqui embaixo do compilador. Ó. 0 erros. Ok? Agora, se eu fizer aquilo, acho que vai dar algum erro. Ele já até colocou aqui em vermelho, ó. Nem apareceu a minha janelinha preta, já deu um erro. Só aparece a janelinha preta quando tá tudo certo na escrita, né? Na compilação. Tá dizendo bem aqui, ó.
Assignment of read-only variable P, né? Está dizendo o seguinte, ó, associação de valor a uma variável que é somente leitura, né? Uma constante. Então, não posso fazer isso aqui, ó. Pi nunca pode ter um valor associado a ele, porque ela é constante. Eu posso fazer uma variável, eu posso criar uma constante assim, e eu posso criar uma constante assim também, ó. Define é uma outra forma. Certo? Parece que é assim, 3 pontos. Creio que é assim, uma outra forma. Tá? Então, eu posso colocar assim, uma constante, ou então eu posso colocar assim, uma constante. Certo? Beleza? Vou deixar assim. Vai ter mais pra frente falando sobre isso. Ok? Passamos de variável, passamos de constante. Deixa eu ver o que o meu material aqui fala de variáveis e constantes. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui um PDF, né? Senhores, variáveis, Sim. eles possuem nome, né? São justamente os identificadores. Tá bem aqui a regrinha, cara. Eu tinha passado direto. Identificadores são justamente os nomes das variáveis, né? Podem ser nomes para as variáveis, constantes, funções, rótulos ou vários outros objetos definidos pelos usuários. Um identificador pode ter de 1 a vários caracteres, né? Pode ser um textão. O primeiro, obrigatoriamente, tem que ser uma letra ou então sublinhado. Tá, pode ficar assim, ó. Um underline, ele pode. Não pode ficar assim, assim não pode. Está dizendo que ele está alterando o valor de idade, não pode não. Obrigatoriamente pode ser uma letra ou então sublinhado. E os caracteres subsequentes podem ser letras, números ou um sublinhado. Não pode ser traço, não pode ser barra, não pode ser caractere especial, acento, essas coisas. Tá? Falei para vocês que nós vamos praticamente trabalhar com esses 3 caras aqui, ó. Char, letra, recebe R. Tá? Então aqui no Code Blocks, ó, praticamente nós vamos trabalhar com esses 3 tipos aí para início, tá? Números inteiros, números decimais e letras, tá? Por que tem que ter aspas simples? Porque para letra, um caractere só, eu uso aspas simples. Para texto, eu uso aspas duplas. Ok? Só que essa instrução tá errada, não funciona. Beleza? Char. Esse cara aqui, char, só tem a capacidade de armazenar um caractere. Certo? Aí vocês me perguntam, sim, e o texto, como é que faz? Pois é, tem uma outra forma de organizar isso. Mas o tipo de dado nativo char só armazena uma letra só. Na verdade, uma letra não, um caractere. Tudo o que tiver é caractere. 1 é caractere E, 2 é caractere E, P é caractere E. Eu posso colocar número como caractere? Pode, né? Você só não pode usar esse número para somar depois, porque ele não é um número, ele é um caractere 9. Não é um número 9. Não é um inteiro 9. O inteiro 9, ele é capaz de ser utilizado em operações matemáticas, né? Já o caractere 9 não dá para usar, né? Quanto é que é 9 mais A? Quanto é que dá, né? Não tem como fazer isso. Tem como saber 9 mais 3, são inteiros, né? Estou falando 9 mais A, porque eu estou fazendo falando de 2 caracteres. Então aqui, ó, no PDFzinho, está falando de alguns outros tipos. Tá? Tem o nosso famoso char, tem o nosso inteiro, tem o nosso float e double. Aqui o tamanho é em bytes, tá? Justamente por ocupar uma letrinha só, esse cara aqui usa 8 bits só de memória. Beleza? 8 bits só de memória. Já o inteiro, por se tratar de alguma coisa que é passível de sofrer operações, transformações, né? Ele usa 32 bits de memória, né? 4 bytes. Certo? Mesma coisa para o float. Ele usa 32 bits de memória, 4 bytes. Certo? Tem um asteriscozinho porque depende, né? Ele é 4 bytes para arquiteturas de 32 bits para cima, para sistemas operacionais de 32 bits para cima, né? Creio eu que ninguém mais usa nem sistema operacional de 32 bits, né? Todo mundo usa de 64.
Então, esse asterisco aqui nem é necessário, né? É 4 bytes mesmo. Beleza? Aí tem os outros tipos de dados que são em cima dos dados principais. Por exemplo, eu tenho unsigned char, char sem sinal, também é 1 byte. Certo? Eu tenho short int, que é para pequenos inteiros. Aí, em vez de ser 4, ele ocupa 2 bytes de espaço na memória. Memória RAM, tá? Memória RAM. Pentezinho que você troca, que você limpa, que você cospe lá no pente de memória para poder tua máquina funcionar. Lembra disso? Vocês ainda fazem isso, né? Eu fiz muito. Então vamos lá, ó. Tem o short int, tem o unsigned, né? Short int, que é inteiro pequeno sem sinal, né? 2 bytes. Como esse cara é sem sinal, ó, tudo que é sem sinal, o menor valor é 0. Faz sentido, né? Esse cara aqui, ó, desculpa, eu não estou dizendo que ele é unsigned, eu não estou dizendo que ele é sem sinal. Então, se ele tem sinal, ele pode ser negativo também, ó. Pode ser do 32.000 negativo até o 32.000 positivo. É bem pequenininho mesmo. O menor valor que ele pode armazenar. É bem pequenininho mesmo, 32.000, né? Já o inteiro normal é 2 milhões, não é isso? É 2 bilhões, é 2 bilhões. Ó. De menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. E assim, consequentemente, para os outros tipos, né? Todos eles são trabalhados em cima dos tipos tradicionais, nativos. Tá? Aí aqui a gente já disse como é que a gente armazena, né? Variável é um espaço de memória para armazenar um dado. Não é uma Só uma variável no pergunta. sentido matemático. Oi, diga. Adobe armazena o que mesmo? Double é número decimal também. Double é número decimal, que nem o Beleza, float. beleza, beleza. Só que ela custa mais, né? Custa mais para ti. 8 bytes, ó. Coisa ínfima, né? Só serve se tu quiser calcular a distância da Terra para o Sol, né? 10 elevado a 308, em metros. Eu tô brincando, mas aí tem muita coisa para armazenar o double. Double e float é números decimais também. Beleza? O nome identifica aonde vai armazenar a memória, como você vai referenciar, e o tipo representa a natureza, né? Isso aqui a gente já está vendo. Declaração também a gente já está vendo. Legal, vamos seguir o material então. Então falamos de variáveis e constantes, tá? Quando estivermos trabalhando com variáveis, é claro que a gente vai trabalhar com operadores, né? Tem vários tipos de operadores em si. Os operadores aritméticos, soma, subtração, multiplicação e divisão. A multiplicação é o asterisco, tá? A multiplicação é o asterisco. Não vou usar eles aqui, porque não tem como olhar, né? Eu vou mostrar eles quando já estiver falando de entrada e saída, que a gente tem que falar hoje. Certo? E tem o resto, que é um módulo, né? Quando você tem uma divisão não inteira, quando tem resto na divisão, esse percento aqui, ó, 30% 16 vai retornar alguma coisa. Diferente de zero, né? E tem o operador unário, que é o sinalzinho de menos. Esse cara aqui, ele alterna o sinal, né? Alterna o valor. Se você tem A igual a 10, se você tem aqui idade igual a 10, se você fizer assim, ó, idade recebe menos idade, você inverte o sinal. Antes era positivo, agora fica negativo. Se era negativo, fica positivo, né? Isso aí a gente já viu nas nossas matemáticas da vida aí, né? Funciona aqui também. Ó, aqui que ele tá falando de comentário, né? Era importante falar antes. Mas já vimos o que é um comentário. Beleza, aqui é onde a gente queria chegar. Printf e scanf. Tá aqui o motivo para a gente usar essa biblioteca aqui, stdio.h, né? Porque a maioria das coisas que a gente quer que mostre alguma coisa na tela. Que verifique alguma coisa na tela. Então é justamente essas funções aí que vão fazer isso. Tá? Eu vou logo... Vou fechar esse cara aqui. Assim. Vou criar logo um novo. Empty file. Vou salvar. Entrada e saída, né? Que eu coloquei, não, foi printf, cara. Printf. Printf, aula 4, 2020.
lá, não vou falar mais sobre constante, não vou mais falar sobre variável, não vou falar mais sobre estrutura de um programa em C, eu só vou usar. Beleza? Dúvidas podem perguntar ainda, tá? Mas eu não vou mais explicar conceitualmente. Explicamos uma vez, a gente já parte para utilizar. Tá? Então, função printf. Quando eu quero mostrar alguma coisa na tela, eu vou usar o printf. Tudo que eu for testar, eu vou ter que mostrar na tela, né? Óbvio. Então, esse cara daí não tem nem como esquecer. Então, printf é o nome da função que faz isso. Ela faz parte da biblioteca stdio.h. O nome é justamente de imprimir, né? Print é imprimir, escrever em inglês, né? E f é de função. Então, função de escrever. Certo? Então, vamos lá de novo aqui, ó. Include stdio.h print main. E eu vou escrever o primeiro programa que vai aparecer alguma coisa, né? Usar a função printf. Ela tem duas formas principais de usar. A primeira simples e depois a forma correta, né? Não é nem forma correta, é a forma mais funcional, mais usual. A primeira forma ela é utilizada, mas ela não é tão funcional, serve mais para aviso. Mas nós vamos ver as duas. Tá? Vamos aqui no material. Ó. Função printf é um comando de saída. Lembra que stdio é entrada e saída padrão, né? I/O, né? Input, output. Então, printf é de saída, output. Ela é utilizada quando se pretende obter uma resposta na tela do computador. Em síntese, né? A sintaxe, na verdade, a forma de escrever é chamar o nome dela seguido de parêntese e de algum parâmetro, certo? E de algum parâmetro. Quem escreve na tela, escreve alguma coisa. Essa alguma coisa é o parâmetro. E esse teu parâmetro é um texto. Todo mundo vai concordar comigo. Esse texto, por se tratar de várias letras, tem que ser delimitado por aspas duplas, obrigatoriamente. Muito difícil vai ser você escrever um printf para mostrar uma letra só. Não tem nem por que fazer isso. Então, se é um texto, é mais de uma letra, é aspas duplas. Ok? Então, a primeira forma de se utilizar é dessa forma aqui. Chamada de biblioteca, estrutura padrão e nome da função, printf. Abre e fecha parêntese, é uma instrução válida em C, sim, então tem que ter o terminador. E dentro do parêntese o parâmetro. Né? Parâmetro é um texto, tem que estar entre aspas duplas. Então aqui o famoso primeiro programa de qualquer coisa, né? Hello World. Não sei, mas nem escreveu Hello World. Hello World. Certo? É para funcionar. F9 para executar. Executou, não deu nenhum erro aqui embaixo e ele está compilando, ok, ó, compilou. Então tá aqui, ó, não sei se dá para ler, ó, o texto que por um acaso eu escrevi aqui. O que você escrever aqui vai executar. Correto? Então essa é a primeira forma de se escrever o printf, tá? Mas por um acaso você escrever assim, ó, lembrar da declaração de variável, idade 15. Estou declarando e já estou inicializando. Estou dando valor, tá? Aí eu vou dizer o seguinte, ó. Printf. Eu quero dizer qual é a minha idade. Quero mostrar na tela qual é a minha idade. Tudo bem, eu sei que a minha idade é 15. Mas está dentro de uma variável. Pode ser que esse valor aqui seja trabalhado e que o valor de idade altere, né? Eu quero mostrar o último valor, o valor trabalhado. O valor atualizado. Então eu vou dizer o seguinte, ó. A minha idade é 15. Funciona? Funciona, né? Funciona. Funciona, ó. Não deu erro, nenhum erro, e executou. Ó. Hello World, a minha idade, isso aqui eu vou já explicar por quê, é 15. Ok. Vou alterar a minha idade. Agora é 20. 25. Vou executar. Deu erro? Não, não deu erro nenhum. Tá certo. Meu programa tá certo, professor. Ó, executou. Espera aí, bora ver. Executou. A minha idade é 15? Não, minha idade é 25. Ó. Por que aqui tá mostrando 15? Né? Por quê, senhores? Creio que alguém saiba aí, né? Digam aí pra mim. Quem sabe pode falar.
Pode falar. Tá configurado para mostrar 15 na tela. Exatamente, ó. Valdir falou correto. Está configurado para mostrar 15 e não o valor da variável. Eu quero mostrar o valor da variável. Tá? Então, eu sei que essa variável tem um nome, tem um valor e tem um tipo. Então, na segunda forma de usar printf, ele exige que você use dois parâmetros. Como assim, professor? Lembra o que é parâmetro? É o que está dentro dos parênteses, né? É o que está dentro dos parênteses, é o parâmetro. Parâmetro é alguma coisa que complementa a utilização da função. Se você está usando uma função de escrever, obviamente que algo tem que ser escrito. O que complementa a função de escrever é o que vai ser escrito. Então, obrigatoriamente, ele é um parâmetro. Tá? Os parâmetros são separados por vírgulas, então você pode ter quantos parâmetros você quiser para uma determinada função. Aqui pode ter quantos parâmetros você quiser. Tá? Primeira forma é só com um parâmetro e a segunda forma é com N parâmetros. Quantos parâmetros você quiser. Na verdade, aqui quantos parâmetros você quiser. Só que aqui eu só preciso de mais um. Então, a segunda forma, eu vou utilizar dois parâmetros. Tá? O primeiro, que é o texto, e o segundo, que é a variável. Ok? Então, eu vou dizer aqui, ó, variável é idade. Então, tá, eu quero escrever o que tem dentro da variável idade. Só que eu preciso localizar esse valor que está na variável idade dentro do meu texto. Aonde eu quero que esse valor apareça? Eu quero que o valor da variável idade apareça logo após o espaço depois dos dois pontos, concorda? Justamente aonde está o 15. Então, eu vou tirar o 15 e vou dizer assim, olha, aqui tem que aparecer o valor da minha idade, da variável idade, que é um inteiro. Então, eu uso o código de inteiro. Certo? Então, eu uso o código de inteiro. Bom, assim, pelo menos funciona, né? Vou executar. Não deu nenhum erro. E assim, agora funcionou. Ó. Hello World, a minha idade é 25. Agora apareceu 25, porque agora o valor é 25. Tá? Mas bora organizar isso aqui. Tá confuso, né? Tá confuso. Por quê? Porque aqui na execução tá tudo junto. Tá tudo junto porque são duas formas, são dois textos. Um primeiro estático e um outro dinâmico com valor. Tá? Então vamos por partes aqui. Então o professor acabou de dizer que logo após a segunda forma são vários parâmetros, correto? Correto, são vários parâmetros. Os outros parâmetros são as variáveis que você quer que apareçam no teu texto. Ok? Ok. Então, essas variáveis elas têm que ser correlacionadas com algum espaço no texto, correto? Correto. E esse espaço tem que ser de acordo com... E esse espaço que o valor tem que ficar, o valor tem que ser de acordo com o tipo da variável. Né? Então, só um minutinho. O percento aqui, ó, representa valor, tipo do valor que eu quero mostrar. E o D aqui, ó, representa inteiro. Vamos já chegar lá no material, mostrando todas as tabelas desses valores aqui. Beleza? Então, a segunda forma do printf é vários parâmetros. Beleza? Então, tem um parâmetro, dois parâmetros. Rapidamente, antes da dúvida. Ficou um pouco confuso porque ficou tudo junto, né? Ficou tudo junto. Então, eu precisava pelo menos quebrar a linha. Então, aqui ele executou esse cara aqui, tudo bem, deu tudo certo. O compilador executou esse cara aqui, tudo bem, mostrou na tela. E em seguida, logo após o dele, mostrou esse cara aqui, ó. Então, teria que ter uma quebra de linha. Quebra de linha em C, ele é representado por esse carinha bem aqui, ó. Contra barra N. Tem que memorizar também. Sempre vocês vão utilizar isso. Contra barra N, ok? Então, agora, se executar, ó, vai ficar um texto em uma linha e o outro texto na outra linha. Beleza? Ó, primeiro ele colocou aqui, ó, Hello World. Aí aqui no final, ó, do Hello World tem o contra barra N, ó. Pô, por que não apareceu aqui, então, contra barra N depois do Hello World? Contra barra N é um caractere especial. C identifica que não é texto, ele é uma ação. E a ação é quebrar a linha. Então, esse cara aqui, ó, vai para a próxima linha. A minha idade, o 25,
que é U25? É porque eu não posso usar caracteres especiais. Ó, a minha C cedilha idade é %D. Se eu executar esse cara aqui, ó, aparece outra coisa, ó, um outro caractere aqui. Não é o C cedilha. Por quê? Porque é só português que sabe isso, né? Isso aqui está configurado por inglês, né? Então, a gente precisa dizer assim, não, eu quero que configure em português. Tudo bem que não faz parte aqui do material principal, mas caso vocês queiram já corrigir de cara, é uma outra biblioteca, ó. É o Locale, né? Locale.h. Certo? Aí, senhores, você tem que chamar essa função aqui, ó. Set locale, se eu não me engano, LCC, é isso? Acho que é isso. Senão vou já dar uma pescada aqui. Deixa eu executar aqui agora. Não. Será que esse aqui não existe? Tem muitos argumentos. Estou entendendo. Deixa eu ver se esse cara aqui só. Tem que pescar, não lembro mais. Vamos ver aqui, ó. Setlocale.h. Vamos lá, aqui, ó. Aqui é... Ah, tem que ter o nu, cara. Tem que ter o nu. Olha, correto. LC, cara. LC e nu. Não tá conseguindo. Tô errando alguma coisa, deixa eu ver aqui, rapidão. Ah, tá. Isso aqui não é texto. Beleza. Isso. Agora sim. Depois de tanto apanhar, agora deu correto. Não deu certo não, cara. Hello World, a minha idade é... Acho que tem que ser aqui. Agora eu fiquei com isso na cabeça. Ah, tá. Agora deu certo. Agora deu certo, ó. Então agora ele conseguiu identificar, né? Ó, o E com acento ele colocou aqui, E com acento. Mesma coisa se eu tivesse colocado aqui o C cedilha, ó. Acho que agora ele vai identificar. Qual é o caractere? Ah, conseguiu. C cedilha, idade, E com acento, né? Porque por padrão o C ele não identifica esses caracteres especiais, né? Então aqui, coloca logo no início, ele já vai permitir com que a gente utilize toda a gramática do português, né? Beleza? Alguém tinha uma dúvida aí, quem era? Eu, Emerson. Diga aí, Márcio. Já aproveitando aqui nesse comando que você colocou, o setlocale, que o LC é o locale, e o underline ALL significa all, tudo. No caso, não só o português iria identificar, mas o restante dos idiomas também, não é isso? Só para frisar. Assim, português
Porque eu estou falando que esses caracteres especiais, né, de acentuação, C cedilha, que é mais trema, aí eles seriam identificados. É porque no inglês não tem, né? Não tem. Então Isso. aqui ele está dizendo o seguinte, eu Padrão. quero todos os caracteres. Não é nem português, desculpa. É todos os caracteres disponíveis no teu teclado aí. Beleza. Então, em vez A de ele outra, fazer a associação com ASCII 2, que é a codificação, né, ele pega realmente o caractere. Diga lá. a outra dúvida é ali no segundo printf. Ali tem lá, printf, a minha idade é 2 pontos. Se eu removesse o, o sinalzinho ali, o D, né? Deixasse ali até o E deixasse o parâmetro idade, ele ainda assim ele não iria imprimir na tela. A minha idade em seguida o parâmetro idade, a variável idade na tela, com o Não, valor que está não. armazenado na tela. Vamos testar. Sim, né? Isso. Vamos Porque testar. assim, até dentro do parâmetros é só texto, beleza. E aí ele vai imprimir na tela esse texto. Só que em seguida ele Uhum. deveria imprimir aquele parâmetro. Não Deveria, né? imprime. Mas não imprime, não. Ó. Não imprime. A minha idade aí acaba. O texto é aqui, ó. Ele só imprime o texto. O texto é só até aqui. Isso aqui não é O texto, print, não, tá? beleza. Então o printf só imprime Texto. tudo que está Só dentro desse imprime parâmetro, né? tudo Então, que no está dentro do caso, primeiro parâmetro. hum, Só imprime isso aqui, ó. Somente isso. Os outros parâmetros são para complementar a informação que está limitada dentro das aspas duplas. Certo? beleza. São Então, para no caso, dentro do parâmetro a gente vai tem que colocar, né? Esse tem, identificador para ler o que vem em seguida. tem, obrigatoriamente. Tem. Tá? Ah, Ok. mas não é inteiro, é float. Deixa eu pegar logo aqui a tabelinha. Tem lá no. Peguei errado. Tem no material do AVA, tá? Mas eu acho que esse PDF aqui tem mais. Vamos lá. Não, é lá no printf mesmo. Tá aqui, ó. Ah, eu quero que o valor da minha variável é um char. Então não é D, né? Você vai colocar C. Ah, o valor não, desculpa. O tipo da minha variável é um char. Então não é o D, é C. Ah, o tipo da minha variável é inteiro. Ah, então é o D. O tipo da minha variável é um unsigned int, um inteiro sem sinal. Então é U. O tipo da minha variável é um float, então é %F. O tipo da minha variável é um double em formato de notação científica. Não mostrei aqui. Fica a critério de curiosidade para vocês pesquisarem. Ah, então é E. Ah, é um double. Pode ser o G também, mas se usa mais F ou E. Né? É uma cadeia de caracteres. Não é só um caractere, não é só um chá. Ah, então é S. Certo? Ah, eu tenho que memorizar isso tudo. Memoriza inteiro, que é D. Memoriza chá, que é C. Memoriza float ou double, que é F. E memoriza cadeia de caracteres, que é S. Ah, eu tenho que memorizar isso. Claro, você é programador, você tem que memorizar, cara. Robert, Tudo que a gente está vendo, rapidão, beleza. tudo que a gente está vendo aqui é passo a passo. Então, tudo você vai ter que memorizar. Não tem para onde correr. Só memoriza praticando, né? Então, peguem esses trechos de código que a gente está trabalhando hoje e tentem reproduzir de novo. Ah, vou escrever aqui do zero e vou executar. Funcionou? Opa, funcionou. Eu sei o que representa porque é limitado aqui os trechos de código. É justamente para a gente poder iniciar. Então, tudo que a gente está vendo aqui tem que decorar, tem que saber o que é. Vamos lá, Emerson, falei. Voltando aqui ao segundo printf, se eu tivesse mais uma variável com outro tipo, como eu colocaria aqui dentro do primeiro parâmetro? Você colocou aqui o %d, né, para Aham. identificar a idade, que é um inteiro, e se eu tivesse em seguida de idade uma outra variável com outro tipo de variável, como ficaria? Tipo assim, ó. Tipo assim. Isso.
Tipo isso. Declara aí o peso, certo? Aqui. Então tá, a minha idade e peso são... Beleza? Idade, vírgula, peso. Beleza. Necessariamente tem que estar os alinhamentos ali, né? Por exemplo, daria erro se eu tivesse colocado o percento F e depois o percento D? Não daria erro, não. Não Ele daria erro. conseguiria, ele conseguiria identificar que idade é A verdade é é o a percento. seguinte, ó. Não daria erro, mas ficaria... Vamos lá, não tem erro de escrever o código na Na escrita, sintaxe, né? na sintaxe, mas tem erro na execução, porque muito provavelmente ele vai dizer que o teu peso é 80 e não 80,5. Ah, entendi. Mas era isso que eu queria saber, se ele tem que Sim, ficar sim. alinhado lá, Tem que ficar entendeu? alinhado. Tem que ficar Tá ok. alinhado, ó. O Entendi. primeiro Beleza. cara é um valor, ele vai mostrar um valor float. Mas aí você vai colocar que ele vai mostrar um valor float passando um inteiro. Tudo bem, vai funcionar. O segundo cara, ele tem que mostrar um valor inteiro. Mas aí você vai passar o valor float, que é 80,5. Então aqui, creio eu que vai mostrar 80. Vamos testar. Vamos ver o que acontece. Na verdade, nem funcionou, cara. Ó. Nem funcionou. Ó. Olha só o que deu. Zero e alguma outra coisa nada a ver. Ó. Não tem erro nenhum, né? Mas tá desassociado aqui valor e tipo. Vamos corrigir Beleza. então. D e F. Vamos ver se funciona. Tem que funcionar, cara. Senão eu tô lascado. Deu certo. Ó, minha idade e peso são 25 e 80,5 mil. Fica feio, né? 80,5, né? 80,5. Ah, não, mas o que já achei isso aqui? Isso aqui é o padrão do C, né? Esse número de casas decimais aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem como melhorar isso? Tem, eu só quero uma casa decimal. Então bota ponto 1 antes do F. F9, deixa eu ver se funciona. 80,5. Beleza? Botei uma vírgula aqui, nada a ver. Né? 80,5. Se você colocar ponto 2, uma coisa, duas casas decimais depois da vírgula. Tá? C é muito detalhista. C dá o controle total para o programador. Por isso que C é legal. Então você tem que tomar cuidado com todos os detalhezinhos que você estiver implementando. Muito diferente das linguagens de programações atuais, né? Que você não precisa mais se preocupar em nada. Inclusive, já chama biblioteca, framework, para poder transformar aquilo em moeda, sei lá, um monte de coisa. Então, você não tem nada disso, você tem que tratar tudo na mão. Certo? Tem que especificar tudo, né? Entendi. Não que em Tem outras que linguagens não especificar tudo. precisava fazer isso, mas beleza. E aí ainda não chegou na outra dúvida que eu tenho. Só para fechar essa parte aqui, queria saber a tipagem da string. Tipagem da string ainda não chegou, cara, ainda não chegou. Mas assim, ó, Beleza. vamos lá. Tem que falar de scanf, né? Rapidão aqui sobre string. Justamente Para por que a isso. gente trabalhe com string em C, continua sendo char, tá? Então, nome. Beleza? Nome é char. Só que aí, se eu for colocar dessa forma, só vai pegar uma letra. Então, eu tenho que dizer que ela é um vetor. Vetor é uma cadeia de variáveis juntas, todas do mesmo tipo. Então, um monte de letra é um texto, né? Então, um Sim. monte de variáveis do tipo char forma uma palavra ou uma letra. Então, eu tenho que delimitar um tipo, um valor para isso, para esse vetor. É uma variável composta que tem 50 espaços de chars, né, de caracteres. Beleza? Aí Entendi. sim eu vou conseguir colocar um nome, né? Deixa eu ver aqui, Robert. Ai, E deixou um esqueci. monte de espaço vazio utilizando 50. Entendi, já entendi o raciocínio.
Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui. Meu Beleza. nome é... Deixa eu ver se funciona. Passar uma vergonha aqui. Nacional. Funciona, ó. Beleza? Minha idade e peso são 25,80 e meu nome é Robert. Tá? Não dá para usar uma variável comum para armazenar texto. Tem que fazer uma mutretagemzinha aqui. Na verdade, é a coisa correta a fazer. Vetor, né? Beleza? Salvar aqui e vou fechar esse cara. Para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar sobre scanf. Eu falei de printf, então, obviamente, eu vou falar do scanf. Printf é para mostrar alguma coisa na tela, o scanf é para capturar alguma coisa na tela. Obrigatoriamente, ele tem que ter, no mínimo, na verdade, ele tem que ter 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o tipo do valor que você vai capturar, e o segundo parâmetro é aonde você vai armazenar esse valor recém-capturado. Tá? Então, aqui ó, no AVA, o texto está dizendo o seguinte, ó, scanf, comando de entrada, informações que possibilitam a entrada de dados pelo teclado. Assim, a informação será armazenada em um determinado espaço de memória, como o nome típico específico da variável. A sintaxe é definida por uma expressão de controle, sempre aspas duplas, e então pela lista de argumentos. Tá? Não gostei dessa descrição aqui, mas vamos lá, vamos tentar falar aqui da melhor forma possível. A printf, scanf, tem um cara aqui, scanf, tá? Scanf da aula 07042020. Ok, include io.h Então, vou dizer o seguinte, digite um número, tá? Então, eu vou pedir para o cara digitar alguma coisa, para o usuário digitar alguma coisa. Scanf captura o que for digitado na tela, tá? Então, vocês vão ver até que agora mudou um pouco o comportamento na execução, vocês vão ver. Então, é aconselhável que, antes do scanf, sempre venha um printf. Sou meio estranho, né? Antes do scanf, vinha um printf. Por quê? Não funciona se não vier um printf antes? Não, funciona. O negócio é que o scanf é para capturar alguma coisa, né? Quando o teu compilador der de cara com o scanf, ele vai esperar. Esperar o quê? O usuário digitar alguma coisa e teclar Enter. Senão ele não passa daquilo. Então, se o usuário digitar alguma coisa, obviamente ele tem que ser instruído do que ele deve digitar. Então a gente vai instruir o usuário, ó, digite um número. Digite um número. Certo? Contra barra N, para que ele digite na linha posterior. Aí agora sim eu vou usar a função de capturar. Ó. Scan, né? Leitura em inglês. E F, função. F de function, scan de leitura, né? Função de leitura. Então tem 2 parâmetros separados por vírgula. Primeiro, que tipo de coisa que você vai capturar? É um número, né? Então é um inteiro, é %d. Tá? E aonde você vai armazenar? Ah, tá. Então vamos botar aqui, ó, int número. Declarar aqui, professor, tem que dar valor. Tem que dar valor? Não, cara. Tu pode até dar um valor, mas esse valor vai ser alterado, justamente porque o valor da variável número vai ser o valor associado pelo scanf. Espera aí, o scanf não é de ler? Sim. O scanf lê o que foi digitado, identifica e espera que o que foi digitado é do formato inteiro, é do tipo inteiro, e armazena esse valor digitado na variável que eu escolher que ela deve armazenar. No caso, número. Ok? Só que aqui tem um detalhe a mais. Desse jeito, chamando o número assim, eu estou fazendo referência ao valor em memória que está guardado para a variável de nome número, do tipo inteiro. Só que eu estou dizendo o seguinte, não, eu quero associar alguma coisa que foi digitada do tipo inteiro lá no endereço de memória da variável número. Então eu tenho que representar assim. Assim representa o endereço de memória da variável, tá? Então tem que ter a comercial na frente do nome da variável. Isso aqui vai fazer uma diferença grande também quando estiver usando ponteiro. Mas aqui a gente só usa para mesmo associar um valor no scanf. Tá? Então é assim que se usa o scanf.
Beleza? Digita um número, você vai armazenar o Pode. número aonde? Na variável de nome número. Que tipo aqui você vai digitar? Ah, tem que ser inteiro. Ah, então é %d. Ok? 2 parâmetros obrigatórios. Certo? Então tá aqui, ó, printf, para barra n, o número dado é d. Número. Importante. Quando referenciar variável no printf, não precisa do e-comercial. Não precisa do e-comercial. Dá erro? Não dá erro. Mas você vai mostrar outra coisa. Em vez de mostrar o valor que está armazenado em memória, você vai mostrar o endereço de memória. Não é isso que a gente quer. Quando você quiser fazer referência à variável no scanf, tem que usar o e-comercial, porque você quer fazer referência ao endereço de memória aonde está essa variável aqui. Beleza? Então vamos embora executar esse cara aqui. F9, não deu erro nenhum. Aí parou aqui, ó, mudou um pouco a execução. Ó. Digite um é número, porque eu botei acento, né, não tem o set lock, tudo bem. Digite um número, ó, nunca mais vai sair dessa tela aqui, dessa situação, enquanto eu não digitar. Vai ficar assim para sempre, mas eu vou digitar 45 e Enter. O número digitado é 45, beleza? Então, o que eu digitar, ele armazena num local e escreve para mim. Beleza, senhores? Então, stdio é importante porque todos os nossos programas praticamente terão printf e scanf. Hoje vimos sobre biblioteca, vimos sobre criação, declaração e inicialização de variáveis, vimos operador de atribuição, estrutura básica de um programa em C, tipos de variáveis básicas em C, função de entrada, função de saída, referência de valor, referência de endereço, parâmetros das funções de entrada e saída. Beleza? Foi coisas triviais que a gente viu, mas a gente viu bastante assunto. Ok? Dúvidas até aqui sobre printf, scanf ou qualquer outra parte da aula? E, professor, só uma dúvida assim em relação a C Sharp. Eu posso fazer esse código em C e em C Sharp? Porque em C Sharp, se eu fizer digite o número ou digite seu nome, vai aparecer nessa estrutura. Mas eu posso fazer isso? Esse código que o senhor colocou aí na tela em C Sharp? Acho que o scanf não funciona lá, não. Não estou lembrado. Eu uso C Sharp para web, né? Diferente. Tem C Sharp para desktop. Eu não trabalho com desktop. Não estou lembrado, mas eu já vi, né? Não estou lembrado. Acho que o scanf não funciona desse formato aqui, ó. Desse formato aqui, eu acho que não funciona lá. Mas as instruções são bem parecidas, tá? São bem parecidas, porque os paradigmas são diferentes. Lá a orientação a objeto, aqui é estruturado, não tem main lá. Pode ter até main, mas de uma outra forma, né? Dentro de uma classe. Aqui são arquivos separados. Tá? Pode ser que uma instrução ou outra em C funcione lá, Denise, mas essa referência Denise, mas a referência aqui de valor de variável, eu acho que não é compatível com C Sharp, não. É mais compatível com C++, tá? Com C++ é bem compatível C. Com C Sharp eu acho que é bem diferente. C Sharp é mais parecido até com Java do que com C. Mas pode ser que uma instrução ou outra pode ter o printf escrito da mesma forma lá. O int pode ser o int de lá também. Tudo bem? Tudo certo. E assim, na sua opinião, em relação a C Sharp e a linguagem C, qual das duas é, assim, digamos, mais fácil de aprender? Como eu falei, se aprende C, aprende qualquer coisa. Aprendeu C Sharp, tu não vai aprender C. É diferente, você tem um trato maior, um nível de detalhes é maior e você tem que organizar o código direitinho. Aprendeu C? Aprendeu. Quer dizer que vai aprender C Sharp imediatamente? Não, quer dizer que você vai ter uma facilidade maior em aprender C Sharp. Se você aprender primeiro C Sharp para depois aprender C, você vai ver assim, mas isso aqui eu faço em C, lá em C Sharp eu não preciso me preocupar com isso. Entendeu? O processo de aprendizagem é um pouquinho diferente. É mais fácil aprender C Sharp quando você já sabe C.
Tá? Não é impossível, claro, né? Não é impossível aprender C# sem ter visto C. Claro que é possível. Mas eu tenho isso em mente e todo mundo que eu pergunto, todos os profissionais que eu já trabalhei, alunos também, confirmaram essa teoria aí minha, né? Aprender C tem facilidade em aprender qualquer outro tipo de linguagem de programação. Entendi. Entendi. Obrigado, professor. E Robert, Oi, Emerson. antes de tu encerrar, deixa só um código aí aqui na tela mesmo, pode ser, ou então envia para a gente de outra forma, utilizando todos esses comandos que tu ensinou hoje, os parâmetros, tá? Tudo bonitinho, porque a partir dele a gente pega como exemplo e já constrói outros, entendeu? Tua voz está mutada, só para te lembrar. Tinha esquecido. Esse código tem tudo que a gente falou. É claro que cada etapa a gente deu uma parada, né, para ser mais didático possível. Mas esse cara aqui tem tudo, ó. Tem chamada de biblioteca, tem estrutura básica de C, tem declaração de variável, só não tem atribuição de valor, né? Número igual a 10. Esse valor vai mudar, né? Tem chamada da função printf, da primeira forma, só com um parâmetro. Tem chamada da função printf da segunda forma, com mais de um parâmetro. E tem chamada da função scanf, né? Além da utilização... Oi? Deixa uma variável declarada aí, string, só para eu lembrar, que é um vetor. Ah, da string, né? Vamos lá, ó. Charname. Eita. Meu nome. Beleza? Lá na frente eu vou falar por que isso aqui não é a melhor forma de ser feito. Usando esse cara aqui. Usando esse cara aqui, na verdade. Mas enfim, assim funciona assim. Creio que isso aqui resume tudo, ó. Resume tudo. Printf, scanf, printf das duas formas, né? O scanf fazendo referência a endereço da variável e aqui fazendo referência a valor da variável. E também o codificação de tipo, né? Codificando tipo no printf e codificando tipo para o scanf. Beleza? Deixa eu só confirmar aqui se depois desse cara a aula realmente encerra, né? Bom, aqui já está falando tudo, né? O que eu expliquei aqui no código. Tem aqui, beleza, aqui tem um comparativo. É basicamente isso, né? Ah, tá, ó, aqui até ele falou assim, legal, digite um número. O número digitado é... E aqui ele disse o seguinte, ó, o endereço é... O número digitado é... E o endereço é esse cara aqui, ó. Então, se você fizer isso, em vez do nome do valor da variável, vai vir o número de endereço de memória, né? Número 87. Beleza, o número que eu digitei foi 87 e o endereço de memória desse valor aqui para da variável número é esse cara aqui, ó. 6356732. Simplesmente porque eu botei o e-comercial aqui na frente. É que o livro, o material da aula sugere, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui que ele fala. Tá, vocês viram que funcionou aqui para mim. Existem alguns compiladores que eles não vão funcionar. Quer dizer, vão funcionar, mas o texto ele não vai ficar parado, né? Então, alguns compiladores eles vão tornar obrigatório a instrução return. Falei para vocês que main é uma função que retorna alguma coisa. Toda vez que eu executei, apareceu lá return 0, sem erros, né? Então, aqui ele retorna alguma coisa. Então, alguns compiladores exigem que o return 0 ele seja colocado lá no final e o system pause também. Esse cara aqui, ó, congela a tela. O meu não foi preciso, a tela ficou congelada e eu só desapareceu quando eu apertei Enter. Mas pode ser que em alguns compiladores ela pisque, né? Ela abra a telinha preta e já
apague na mesma hora. Se for o caso, utilizem essa instrução aqui, ó, system.pause. Tá? No nosso caso aqui não foi necessário. Creio que isso aqui é a última instrução. Beleza, pessoal? Próxima aula a gente já inicia com operações e mais alguns exemplos, tudo bem? Dúvidas? Não, tá tranquilo. Não, senhor. Beleza. Não, Beleza, pessoal. senhor. Muito obrigado aí pela participação, tá? Boa Obrigado. noite. A gente pode até mais um Boa além noite. do horário, mas tudo bem. Boa Valeu. noite. Boa Boa noite. noite, senhor. Tchau, boa noite. Boa noite, Robert. Valeu. Boa Obrigadão. noite.